Ontem, o governo federal encaminhou para o Congresso Nacional o Orçamento da União. A peça que terá de ser votada, inclusive o prazo, 31 de agosto, é um prazo que está escrito na Constituição brasileira. Se o governo não apresentar, ele comete crime de responsabilidade. Pois bem, foi apresentado essa peça. Uma das características do orçamento, o orçamento é muito importante, porque o orçamento é dinheiro do seu, do meu, dos impostos que todos nós pagamos. Então, para onde vai esse dinheiro? Né? O orçamento ele tem uma característica muito importante. Né? O orçamento de um ano ele é modificado incrementalmente em relação ao ano anterior. Você não modifica da água para o vinho o orçamento. É muito difícil. Existe uma rigidez muito grande. Existem programas que lá estão. E aí o que aconteceu ontem? Né? Nós estamos esse ano numa situação excepcional por causa da pandemia. Tem o orçamento de guerra, tem o estado de calamidade pública que vai até o dia 31 de dezembro e o governo pode gastar à vontade. Mas ano que vem não será mais assim. Tá? E aí o orçamento precisa ser seguido, o orçamento tem que ser seguido. Nesse aspecto, o governo não previu os recursos para o Renda Brasil. Né? Muito se fala do Renda Brasil, que o Bolsonaro vai entrar no eleitorado do PT, ou deseja entrar no eleitorado do PT no Nordeste, ampliando o Bolsa Família, só que não está no orçamento previsto recursos para o Renda Brasil, previsto o aumento do Bolsa Família da ordem de 5 bilhões, que está previsto no orçamento, quer dizer, não é um aumento significativo, digamos assim. Né? E basicamente isso. Agora, se você perguntar, olha, os deputados vão atuar para que o governo... Como é que funciona a política real? Né? Os deputados vão atuar para que o governo tenha o Renda Brasil? Não vão. Os deputados vão aguardar para ver o interesse de Bolsonaro. É assim que funciona a Câmara dos Deputados. Né? Os deputados olharam o orçamento e aonde é que os deputados atuam sem que precise do interesse do governo federal, sem que precise do interesse do presidente da República? Por exemplo, algum repasse da Lei Candir para os estados que não esteja contemplado no orçamento, particularmente no estado do deputado, né? O Paraná, a bancada paranaense e por aí vai. Aí eles vão atuar naquilo ali. Olha, faltou recurso, né? Tem alguma coisa aqui que faltou recurso do Fundeb. Eles vão atuar ali, tá? Então, eles vão atuar em cima dos recursos discricionários que eventualmente possam ser remanejados dentro do orçamento, das suas emendas. Eles vão atuar em emendas de bancada, é aí que eles vão atuar. Agora, interesse do governo federal, eles não vão atuar. E aí o Bolsonaro tem que dizer, bom, me interessa remanejar recursos dentro do orçamento de tal maneira que eu aumente ou crie esse programa, o Renda Brasil, e aumente bastante o Renda Brasil. Aí ele vai ter que sentar e conversar com os deputados. Aí os deputados vão dizer, no bom sentido, tá? Eu não estou aqui dizendo que é corrupção. Eles vão dizer, bom, o meu preço é tal para eu me empenhar para isso. É sempre assim, toda vez que o governo federal mostra interesse ou tenta fazer algo importante para ele, governo federal, os deputados vão perguntar, tá bom, eu ajudo o governo, mas o que eu ganho com isso? Eu já falei isso aqui em outro vídeo, eu já vi gente dizendo, então eles só pensam nele. Não se trata de só pensar nele, não é assim. Não é assim, eles representam o eleitorado. A eleição é proporcional. Cada deputado tem os votos lá de seus eleitores, eles sabem quem são seus eleitores, sabem em que regiões de seus estados eles foram votados, sabem quem foram aqueles que ajudaram o deputado a conseguir os votos. Então eles estão em Brasília tentando o quê? Atender a seu eleitorado, atender a sua base. Não é uma pirâmide, né? Que na base está lá, o deputado está no alto da pirâmide, embaixo dele tem prefeitos, vereadores, cabos eleitorais e no final o eleitor, a população de um modo geral. Então eles estão em Brasília para isso. Então se o governo federal mostra o interesse por alguma coisa, o presidente da República diz, eu preciso apoiar o Renda Brasil, eu preciso remanejar recursos, o deputado vai dizer, tá bom, eu posso te ajudar. Mas agora o que eu vou ganhar com isso? Não é ele, deputado, que vai ganhar, é essa pirâmide que está embaixo dele que vai ganhar, que vai chegar lá no eleitor. Porque ele precisa, a não ser que não tivesse eleição, né? Mas como ele precisa ser reeleito, né? A vida dele é isso, é buscar ser reeleito, ele tem que atender o seu eleitor. E para atender o seu eleitor, ele vai negociar com o governo, vai negociar com a presidência da República, com a Casa Civil, enfim, várias negociações dizendo, olha, a gente procura atender o interesse do governo.
Agora, para que eu atenda o interesse do governo, eu preciso que o governo libere tais emendas, eu preciso conseguir tais cargos. Basicamente é isso que acontece. E não tem nada de errado nisso. Eu não estou falando, tem corrupção lá dentro, tem isso, tem que ser combatido. Eu estou falando sem corrupção. Tá? Eu acho que isso que é importante. Eu não estou aqui colocando o elemento corrupção. É o elemento de barganha. Né? Cada um tem um poder de barganha. Cada um tem um poder a ser exercido. Né? E o resultado final da política pública, a política pública surge como resultado final dessa negociação. Não tem jeito. Né? Se o governo não mostra interesse, não tem o que fazer. Os deputados não vão ter o que fazer, eles não vão lá sentar e negociar o Renda Brasil. Então, este orçamento amarra muito o que o governo federal vai poder fazer no ano que vem. O auxílio emergencial será mantido até dezembro de 2020, o valor será reduzido de R$600 para R$300. Agora, iniciando o ano de 2021, tudo volta ao que era antes. Não tem mais auxílio emergencial, a economia tem que voltar a dar conta de empregar as pessoas ou minimamente caminhar nessa direção, gerar renda para a população sobreviver, porque não vai ter mais renda vinda do governo. Tá? Então é isso que vai acontecer no ano que vem. A negociação dos deputados foi essa que eu narrei para você, deputados e senadores. Tá? O orçamento é votado pelas duas casas, pelo Congresso Nacional. Então a negociação é esta e não há nada, não adianta você moralizar isto. Quer dizer, vamos pensar no bem do país. O bem do país varia de pessoa para pessoa. O que você acha que é o bem do país é diferente do que eu acho que é o bem do país, que é diferente do que outra pessoa acha que é o bem do país. Se isso acontece com a gente, acontece com deputados, acontece com senadores. Né? Cada um tem uma visão do que seja o bem do país. Né? E aí, já que essa visão aí, não há consenso com relação a essa visão, né, eles vão procurar o quê? Defender o bem do eleitorado dele, o bem da base dele. Então, Bolsonaro, ao defender o bem da sua base eleitoral, querer ampliar a sua base eleitoral, terá que atender os deputados que vão defender as suas respectivas bases eleitorais. Isso tem a ver com o nosso sistema eleitoral. Tá? Eu aproveito aqui e faço um parênteses. Essa semana eu já botei isso no stories aqui do YouTube, tá? Nas minhas redes sociais, Facebook, Twitter. Estou lançando esse curso juntamente com Renato Giannini Ribeiro, o professor Renato Giannini Ribeiro, filósofo político, um curso de filosofia e teoria política. Tá? Eu já tenho outros cursos na internet, tem um curso Quem Manda no Brasil, né, que eu trato justamente disso. O sistema eleitoral brasileiro, o voto é na pessoa, no deputado. Né? Então o deputado vai lá e barganha individualmente com o governo. É claro que se você tem um partido, o PSL apoia o governo. Então os deputados do PSL, Bolsonaro disse que vai voltar para o PSL. Os deputados do PSL, eles terão mais recursos, porque são os deputados governistas. Nos governos do PT, os deputados do PT tinham mais acesso a mais recursos, porque eram os deputados governistas. Né? E para você ampliar, você vai ter que negociar com os outros deputados e colocá-los dentro do governo. Se o sistema eleitoral fosse um sistema eleitoral com voto em lista, né, seria diferente. Você não teria negociação individual dos deputados com o governo. Você teria negociação partidária. A lista está definida, cada deputado em tal posição, e o governo vai ter que atender às demandas de cada partido. Então, cada sistema eleitoral cria um resultado de barganha diferente. O sistema lá distrital norte-americano, né, que cada deputado vai para Washington levar recursos para sua base eleitoral. Ele tem que arrancar no orçamento recursos para sua base eleitoral. Ele tem que arrancar na regulação, nos votos. Eles disputam lá isenções tributárias, né, levar investimentos, né, em Washington, né, com regulação governamental para beneficiar seus distritos, suas bases eleitorais. É assim que é. Né? E é assim que é em qualquer lugar do mundo. Os incentivos dos deputados, dos atores, dos indivíduos que lá estão, mudam em função da regulação. Se a regulação é de um sistema eleitoral A, eles se comportam de um jeito. Se a regulação é do sistema eleitoral B, eles se comportam de outro. O mesmo indivíduo se comporta de maneira diferente em função da regulação. A regulação de nosso sistema eleitoral cria o incentivo que eu expliquei nesse vídeo. E é o que vocês irão ver, é o que você irá ver a partir agora até o final do ano na tramitação do orçamento. Essa é uma discussão importante, a discussão do orçamento da União. Tá? A discussão importante, a discussão do Renda Brasil, se Bolsonaro vai ou não conseguir
entrar no eleitorado do PT por conta do Renda Brasil. A minha visão é que, dado o que ele fez aí em termos orçamentários, a situação dele, o ponto de partida dele, a linha de largada, que é isso que está definido ao encaminhar o orçamento da União para o Congresso, a linha de largada dele é ruim. Né? Por essa linha de largada eu diria não vai. Muita coisa positiva precisa acontecer no meio do caminho, do relacionamento entre o Poder Executivo e o Legislativo para que Renda Brasil seja viabilizado. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, né? Dê a sua curtida, comente os vídeos. Um grande abraço.